O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Exultai, alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Geralmente na teologia protestante não há esse costume de se celebrar a santidade dos homens, mas somente a santidade de Deus. Eles veem os seres humanos como seres pecadores que necessitam da misericórdia de Deus. Nós também temos o mesmo pensamento, mas enquanto católicos, a nossa teologia também nos ajuda a refletirmos a respeito da santidade das pessoas, a santidade dos seres humanos. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Nós rezamos e cantamos na Santa Missa, porque realmente só Deus é plenamente santo. No entanto, essa santidade de Deus não é exclusiva, mas Deus quer também nos santificar. Sede santos, porque o vosso Pai Celestial é santo. A santidade de Deus quer também ser comunicada a todos nós. E à medida em que nós nos aproximamos do Senhor, nós também temos a nossa vida santificada. Por isso os primeiros cristãos eram chamados os santos. São Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala aqueles que são santos, aqueles que são santificados em Cristo Jesus. A santidade dos homens, a nossa santidade, pode ser comparada aos astros. Nós não temos uma luz própria, não somos um sol. O sol seria Deus. Este sol ilumina os outros. Nós somos seres iluminados por Deus. Somos santificados por Deus. E a santidade que atinge a nossa vida passa também por situações que aparentemente são inconciliáveis. Se nós nos centrarmos na primeira leitura, parece que a palavra fundamental aqui é a tribulação, as tribulações, o martírio, o sofrimento. Quando chegam ao céu, eles chegam com as palmas nas mãos. Quem são aqueles? Vós é que sabeis, meu Senhor, são aqueles que vieram da grande tribulação, carregando as palmas nas mãos, mas que tiveram as suas roupas, as suas vestes lavadas, purificadas, alvejadas no sangue do Cordeiro. Se nós nos curvamos a Jesus, Ele vai nos santificando, Ele vai purificando a nossa vida, perdoando os nossos pecados. Mas a santidade não ocorre de uma vez só.
Às vezes pensamos que os santos já assim o nasceram e não enfrentaram dificuldades. No entanto, a leitura nos mostra que em meio às tribulações, às provações da vida, nós vamos realizando a vontade de Deus e vamos nos santificando. É sempre uma tarefa do dia a dia. É sempre uma meta hoje querermos ser mais santos do que ontem. Hoje querermos ser mais generosos, mais amorosos, com coração com mais caridade, com mais amor, com mais perdão em relação àqueles que nos ofendem. Nós somos marcados com o Espírito Santo no dia do nosso batismo. Esta leitura do Apocalipse nos faz pensar também, quando se fala dos servos que foram marcados, o numeral 144 mil. É sempre uma ideia que está envolta de muita simbologia. 12 as tribos de Israel, 12 os apóstolos de Cristo, 1000, este número que significa algo que é incomensurável, que é incontável. Todo o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel, nós que formamos a nova aliança, somos todos nós santificados em Jesus Cristo. Não é que este número seja fechado e depois dos 144 mil ninguém vai ao céu, ninguém vai se salvar, mas é para dizer o povo da antiga aliança que foi fiel a Deus. Nós que pertencemos à nova aliança e também nos deixamos mover pela santidade de Jesus, também teremos a honra de sermos santos, de sermos santificados na graça que vem do Senhor, na graça que vem de Deus. O Evangelho, a palavra que realmente retorna sempre: bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Para nós, ser um bem-aventurado significa alguém que experimenta uma felicidade plena. Somente os santos experimentam esta felicidade. Não é que não passem pelas tribulações, não é que não sejam perseguidos. É sempre uma pergunta que nós devemos nos fazer: será que poderíamos ser felizes quando experimentamos a miséria, a precariedade, as tribulações e sofrimentos da vida? Sim, seremos felizes porque nós não estamos sozinhos no mundo. Nós temos uma fé em Jesus que nos faz suportar os sofrimentos, as privações e as provações. Nós nos encaminhamos sempre a cada dia para buscarmos essa santidade em Deus. Neste dia em que a igreja celebra todos os santos, nós recordamos que temos muitos santos já reconhecidos e canonizados e catalogados através dos processos que assim a igreja vem realizando, até colocar um ser humano às honras dos altares, alguém que suportou tanta coisa por Deus, pela fé, por amor a Jesus, por amor às pessoas. Existem estes que já estão santificados e reconhecidos, mas também na nossa sociedade ainda hoje há muitas pessoas que estão se santificando. Todos nós estamos também neste processo de santificação. E nós conhecemos pessoas que se destacam, que são luz para os outros, pela bondade, pela capacidade de suportar os sofrimentos, as ofensas, as injúrias, as perseguições. São estas pessoas que estão unidas a Jesus e que têm a felicidade de servir muito mais a Deus do que aos próprios instintos, aos impulsos que são comuns à nossa natureza humana. Tantos pais de famílias, tantas mães de famílias, porque às vezes também pensamos que somente sacerdotes ou religiosas ou religiosos que são canonizados e que são santos. A santidade não é uma exclusividade da hierarquia da igreja.
Todos nós somos chamados à santidade e já iniciamos este processo de santificação no dia do nosso batismo, quando o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo se tornam templos do Divino Espírito Santo. E é o Espírito Santo em nós, que é invocado diariamente pelas nossas orações, pelas nossas preces, que vai santificando a nossa vida e o nosso peregrinar terreno. Rezemos e olhemos para os bons exemplos que os santos nos deixaram. Para nós, eles são uma certeza de que nós também poderemos sair vitoriosos, que um dia também adentraremos ao céu com a palma do martírio na mão, simbolizando a vitória de Cristo, do amor de Deus sobre todo o mal, sobre todo o pecado, sobre as trevas que possam tentar ofuscar a graça de Deus na nossa vida. Caminhemos, irmãos e irmãs, em busca da santidade. Queremos estar perto de Deus e na presença de Deus não podemos entrar com o pecado, com a maldade, com um coração cheio de corrupção. Busquemos o Senhor, busquemos a Deus, busquemos a graça que nos santifica diariamente. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, professemos a nossa fé.